Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar de projeções, fundamentos de geometria descritiva e também sobre o ponto em geometria descritiva. Esse material se encontra no nosso livro-texto das seções 1.1.3 até 1.1.5, das páginas 6 a 16. Vamos começar a falar de projeções. A projeção de um ponto A no plano alfa é a interseção da reta projetante que passa por A com esse plano alfa. Então aqui nós temos um ponto A no espaço, uma reta projetante que passa por A, e essa reta intercepta o plano alfa nesse ponto A índice alfa. Logo, A índice alfa é a projeção do A no plano alfa. Uma notação que nós usamos em geometria descritiva, em GD, é representar os pontos no espaço tridimensional com parênteses. Já as projeções desses pontos, por exemplo, o ponto A índice alfa, é representado sem parênteses. Ficou em aberto como escolher essa reta projetante. Existem dois métodos básicos. Primeiro, o da projeção cônica, onde as retas projetantes passam pelo centro de projeção O. Então, nessa figura, nós vemos o centro de projeção O e, por exemplo, um ponto A. Se queremos projetar o ponto A no plano alfa, nós traçamos uma reta projetante que passa por O e A. Essa reta intercepta o plano alfa no ponto A índice alfa. Logo, A índice alfa é a projeção do A no plano alfa. Outro método é a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, as retas projetantes são paralelas a uma direção delta dada. Aqui nessa última figura nós vemos uma direção delta aqui dada. Se queremos projetar o ponto B no plano alfa, nós traçamos uma reta projetante que passa por B e que seja paralela a delta. Essa reta intercepta o plano alfa no ponto B índice alfa. Logo, B índice alfa é a projeção do ponto B no plano alfa. Vamos falar um pouco mais de projeção cônica. Como já tínhamos dito, na projeção cônica, as retas projetantes elas passam pelo centro de projeção O. Nessa figura aqui, se queremos, por exemplo, projetar o ponto B no plano alfa, nós traçamos uma reta que passa pelo O, centro de projeção, e por B. Essa reta intercepta o plano alfa no ponto B índice alfa. Logo, B índice alfa é a projeção do ponto B no plano alfa. Aqui nós vemos um outro exemplo da projeção cônica, em que nós temos um objeto tridimensional, queremos projetá-lo nesse plano aqui. Para isso, nós traçamos várias retas projetantes por pontos desse objeto tridimensional ao centro de projeção. Na prática, esse plano de projeção se encontra aqui dentro da câmera. Essa aqui é a mesma ideia que é usada que o olho humano usa, para obter as imagens. A projeção cônica é muito usada em perspectiva. Na perspectiva, nós queremos fazer uma representação planar de um objeto, de uma cena tridimensional. Tá? Ela foi formalizada já na época do Renascimento. Uma característica importante da perspectiva é que as retas paralelas no espaço tridimensional elas vão se encontrar num ponto de fuga na figura planar da perspectiva. Nessa figura aqui, a gente pode ver que existem várias linhas passando aqui e elas todas vão se encontrar num ponto aqui de fuga. Essas linhas todas são paralelas no espaço. Mas na perspectiva, elas se encontram no ponto mais ou menos por aqui, fora do desenho. Aqui nesse quadro da última ceia, nós também podemos ver isso. Por exemplo, aqui nesse teto, as várias linhas aqui, que são paralelas no espaço tridimensional, nessa figura elas vão se encontrar no ponto de fuga. Outra característica importante da perspectiva cônica, da projeção cônica, é que objetos próximos, por exemplo, a distância desse ponto a esse ponto, é muito maior
do que, por exemplo, a distância desse ponto a esse ponto. No espaço, claro, essas distâncias são iguais, mas na perspectiva não. Os objetos mais próximos ficam maiores que objetos distantes. Aqui, por exemplo, nós vemos que esse objeto aqui é o mesmo tamanho desse, mas, claro, nessa figura, em perspectiva, esse objeto aqui fica muito maior, porque está mais próximo do observador. Outro tipo de projeção é a projeção cilíndrica, ou paralela. Na projeção cilíndrica, as retas projetantes são paralelas a uma direção delta dada. Então, se queremos projetar B no plano alfa, nós traçamos uma reta projetante que passa por B e que seja paralela a delta. Essa reta intercepta o plano alfa no ponto B índice alfa, que é a projeção do B no plano alfa. Uma vantagem da projeção cilíndrica em relação à cônica é que ela é muito mais fácil de ser executada. Uma outra característica também é que o paralelismo se preserva. Isso quer dizer que se duas retas são paralelas no espaço tridimensional, na projeção cilíndrica elas continuam paralelas, ao contrário da projeção cônica, onde elas vão se encontrar no ponto de fuga. Uma outra característica da projeção cilíndrica é que objetos próximos e distantes têm o mesmo tamanho na projeção. Quer dizer, na realidade, o objeto próximo ou distante de um plano, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um objeto, a projeção cilíndrica dele é essa aqui. Se esse objeto estivesse aqui mais distante, não importa a distância, a projeção vai ser sempre a mesma. Tá? Quer dizer, não existe um centro de projeção aqui. O centro de projeção podemos pensar que está no infinito. Bom, a projeção cilíndrica pode ser classificada de duas formas. Se as retas projetantes são perpendiculares ao plano de projeção alfa, nós vamos ter uma projeção cilíndrica ortogonal. É esse caso aqui. Todas as retas projetantes são perpendiculares ao plano de projeção alfa. Se isso não ocorrer, se as retas são inclinadas, são oblíquas em relação ao plano de projeção, nós vamos ter a projeção cilíndrica oblíqua. Aqui nós vemos vários tipos de projeções aqui num único quadro. Já tínhamos falado das projeções cônicas, em que existe um centro de projeção. As retas projetantes passam sempre pelo centro de projeção. A projeção cônica pode ter um ou dois ou três pontos de fuga. Os pontos de fuga são onde as retas paralelas no espaço vão se encontrar na projeção. A projeção cônica ela é muito boa para fazer perspectiva, mas ela é um pouco mais complicada de ser feita. E aqui, nesse curso, nós estamos falando dela apenas como informação geral. Nós vamos trabalhar de fato, vão ser com as projeções cilíndricas. As projeções cilíndricas elas podem ser oblíquas ou ortogonais. Na projeção oblíqua, em geral, é usada para desenhar perspectiva. Aqui está um exemplo da projeção cilíndrica oblíqua, uma perspectiva cavaleira. Aqui, por exemplo, nós temos outro exemplo de uma projeção oblíqua, um objeto e raios oblíquos em relação ao plano de projeção. A projeção cilíndrica também pode ser ortogonal ou ortográfica. Com a projeção ortogonal, nós também podemos fazer perspectiva, a partir de uma perspectiva axonométrica. Aqui os vários tipos de perspectiva axonométrica possíveis. A axonometria, ou perspectiva axonométrica, vai ser assunto do último assunto no nosso curso. Outra maneira de fazer uma projeção cilíndrica ortogonal é a partir de múltiplas vistas, onde nós vemos o objeto de cima, de baixo, do lado, de frente, e eventuais cortes do objeto, de objetos mais complicados. É o que a gente usa, por exemplo, no desenho técnico. E também vamos usar em geometria descritiva. Na geometria descritiva, nós vamos usar apenas duas vistas ortogonais. Vamos falar agora sobre notação matemática. Nesse curso, nós vamos usar vários símbolos matemáticos
que são relativamente simples, mas vocês talvez não estejam acostumados com eles. Bom, aqui vamos. Por exemplo, essa primeira afirmação diz que o ponto A no espaço está contido, pertence, melhor dizendo, ao plano alfa. Lembra que nós já comentamos que uma notação de geometria descritiva é sempre que um objeto está entre parênteses, quer dizer que é um objeto no espaço tridimensional. Aqui nós dizemos que o ponto A pertence ao plano alfa. Quer dizer que o ponto A é um ponto que está no plano alfa. Aqui, por exemplo, outra afirmação parecida. O ponto A pertence à reta R. Em geral, nós representamos os pontos como maiúscula, as retas como minúsculas e os planos como letras gregas. Aqui nós temos uma outra afirmação. A reta R está contida no plano alfa. Quer dizer, todos os pontos da reta R também estão no plano alfa. E se nós botarmos um traço aqui inclinado como esse, quer dizer que é falso, quer dizer, a afirmação é que o ponto A não pertence ao plano alfa. Outro tipo de afirmações que nós usamos é sobre interseção. Essa afirmação aqui quer dizer que o ponto A é a interseção entre a reta R e S. Aqui, por exemplo, nós temos que o ponto A é a interseção entre a reta R e o plano alfa. O ponto A é onde a reta fura esse plano alfa. E aqui uma outra afirmação, que a reta R pode ser a interseção, por exemplo, de dois planos, a interseção do plano alfa com um plano beta. Aqui nós vemos uma notação sobre paralelismo, posições relativas entre retas, planos. Aqui essa afirmação diz que a reta R é paralela à reta S. Esse símbolo quer dizer que essas duas retas são paralelas. Já aqui eu estou dizendo que a reta R é perpendicular à reta S. Esse símbolo aqui não é tão usado em matemática, mas eu uso como oblíquo. Aqui eu estou dizendo que a reta R é oblíqua em relação à reta S. Oblíquo quer dizer que o ângulo entre elas não é 90 nem 0, quer dizer, elas não são paralelas nem perpendiculares, são retas oblíquas. Podemos também fazer afirmações entre retas e planos, ou entre planos. Por exemplo, aqui, uma reta R é perpendicular ao plano alfa. E aqui nós estamos dizendo que o plano alfa é paralelo ao plano beta. Aqui uma outra símbolo matemático comum, não é tão usado nesse curso, mas esse símbolo quer dizer que existe. Existe uma reta R, é o que quer dizer essa afirmação. Claro, botando o tracinho é uma negação. Aqui eu estou dizendo que não existe um plano alfa. Bom, analisando agora essa expressão, ela é um pouco mais complexa. Aqui, essa expressão quer dizer que se Sócrates é homem, então, esse símbolo aqui é o símbolo do se então, Sócrates é mortal. Isso quer dizer que se Sócrates é homem, se essa primeira afirmação aqui é verdadeira, essa segunda também tem que ser verdadeira. Essa expressão, por exemplo, aqui, ela está correta, quer dizer que se Sócrates é homem, então, como todo homem é mortal, nós podemos afirmar que Sócrates é mortal. Já a volta não vale, quer dizer, eu não posso afirmar que se Sócrates é mortal, então Sócrates é homem. Essa é uma expressão falsa. Se fosse verdadeiro, eu poderia colocar um símbolo aqui. Tá? Que essa afirmação, tá? Eu posso concluir essa outra aqui. O que não é verdade, afinal Sócrates pode ser um cachorro, um gato, que o Sócrates é mortal, no entanto, o Sócrates não é homem, se o Sócrates fosse um cachorro. Já essa outra expressão, nós temos esse símbolo aqui, quer dizer uma equivalência. Quer dizer que se duas retas são paralelas, isso é equivalente a afirmar que essas retas no espaço são coplanares e também não se interceptam. Isso quer dizer que isso aqui é exatamente a mesma coisa que essa outra expressão. Duas retas são paralelas,
Falar isso é exatamente falar que elas são coplanares e não se interceptam. Uma coisa é exatamente igual à outra. Elas são equivalentes. Esse símbolo aqui quer dizer o símbolo da equivalência. Aqui nós, por exemplo, vemos outros exemplos. Se x igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4. É uma expressão verdadeira. No entanto, a volta não vale. Quer dizer, se x ao quadrado é igual a 4, eu não posso concluir que x é igual a 2. Porque o x ao quadrado é igual a 4, o x poderia, por exemplo, ser menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. No entanto, isso não vai implicar que o x seja igual a 2. Não vale a volta aqui. Mas, por exemplo, se eu agora melhorar a expressão, falar que se x é igual a 2 ou x é igual a menos 2, daí isso é equivalente a dizer que x ao quadrado é igual a 4. Aqui nós temos uma equivalência. Aqui não. Aqui temos só uma conclusão para um lado. Se x é igual a 2, eu sei que x com certeza x ao quadrado vai ser igual a 4. Aqui nós temos outras equivalências. Por exemplo, se x é igual a 2, se somente se, ou isso é equivalente a afirmar que x ao cubo é igual a 8. Aqui, por exemplo, uma outra equivalência. Se x mais 1 é igual a 3, isso é equivalente a dizer que x é igual a 2. Falar que x mais 1 é igual a 3 é exatamente a mesma coisa que falar que x é igual a 2. Geometria descritiva. A geometria descritiva ela foi formalizada por Gaspar Monge. Ela foi apresentada em 1794. Ela nasceu no contexto da Revolução Industrial, assim como o desenho técnico, quando era necessário criar, fabricar várias peças exatamente do mesmo tamanho. Era importante você ter um desenho simples que fornecesse exatamente as informações necessárias para você construir alguma peça, algum objeto, claro, tridimensional. A ideia de geometria descritiva é representar objetos tridimensionais com dois planos de projeção. A ideia é que aqui, por exemplo, nessa figura, nós vemos aqui tipo uma vista de frente e uma vista de cima de um objeto aqui tridimensional. A partir dessas duas vistas, que vão ser as vistas de geometria descritiva, nós temos aqui toda a informação necessária de tamanhos, etc., para construir esse objeto realmente um objeto espacial, como nós estamos vendo aqui. A projeção que vamos usar em geometria descritiva é sempre a projeção cilíndrica ortogonal. Quer dizer, se eu quero projetar um ponto num plano, nós traçamos uma reta projetante que passa por esse ponto e que seja perpendicular ao meu plano de projeção, onde essa reta projetante intercepta o meu plano de projeção, vai ser a projeção desse ponto original. A ideia é sempre usar a projeção cilíndrica ortogonal. Sempre que nós falamos de projeção no contexto de geometria descritiva, já está implícito que é a cilíndrica ortogonal. Uma característica de geometria descritiva é sempre o uso da geometria plana e construções geométricas. Nós vamos ver que a partir dos conceitos de geometria plana e com algumas construções geométricas, nós vamos poder obter várias informações que não estão exatamente explícitas nessas vistas. Bom, vamos falar agora do sistema mongiano de projeções. O sistema mongiano de projeções usa o sistema de dupla projeção cilíndrica ortogonal. Quer dizer, nós vamos ter duas projeções ao mesmo tempo. Os dois planos de projeções, que são perpendiculares entre si, são chamados de plano de horizontal de projeção, ou PHP, ou π, e o plano vertical de projeção, também chamado de PVP ou π'. Aqui nós temos esses dois planos representados, o π', o plano vertical, e o π, o plano horizontal de projeção. Essa linha aqui, chamada de π', é o que a gente chama de linha de terra, ou LT. Chamada também de π' porque é a interseção do plano π' com o plano π. Bom,
Essa linha de terra, ou pilinha π, divide esses planos de projeção em 4 semiplanos, que nós chamamos de semiplano horizontal anterior, que seria esse semiplano, o semiplano horizontal posterior, que seria esse aqui, o semiplano vertical inferior, que é esse semiplano, e por fim o semiplano vertical superior, aqui. E esses planos aqui vão dividir o espaço tridimensional em 4 diedros. Esse aqui é o primeiro diedro, aqui o segundo, aqui embaixo o terceiro, por fim aqui o quarto diedro. Bom, é isso, pessoal. Com isso nós terminamos a primeira parte do nosso vídeo de pontos.